Olá pessoal, aqui é o professor Roder, Luiz Roder, o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você se inscrever aí, né, deixar like, dislike, compartilhar o vídeo se possível. Hoje eu vou falar de uma série da Netflix, que chama Hip Hop Evolution. Falar de hip hop! Não, e aí? Não posso gostar de hip hop, como gosto de música eletrônica, como gosto de outras coisas. A gente tem que surpreender as pessoas no bom sentido, né? A gente não pode ficar preso numa coisa só. Essa série da Netflix, ela é muito legal. Ela já está na 4ª temporada, ela tem 4 episódios por temporada. Na verdade, acho que ela tem. Na verdade, ela deve sair lá fora como intertemporada. Então, a cada 6 meses deve sair um conjunto de 4 episódios. Ela conta do ponto de vista cronológico a história do hip hop, tá? Chama Hip Hop Evolution, é fantástica, não tem assim, se você gosta de hip hop, tem que assistir isso, não tem nem, é obrigatório assistir. Se você não gosta, é muito legal você conhecer, entender a cultura e entender o fenômeno. Nossa, tem um cachorro aqui que tá doido para participar do vídeo aqui. Que assim, ela é importantíssima para você entender o contexto de muitas coisas. Por exemplo, a primeira temporada, principalmente os 3 primeiros episódios, você vai entender o Todo Mundo Odeia o Chris. Bed-Stuy lá, por exemplo, que é o bairro do Chris, que tem algumas referências que a gente acha engraçado, mas ela é extremamente triste, são extremamente tristes. Por exemplo, a gente acha muito engraçado, eu não acho. Eu não acho porque eu sei o que ele está falando, e aí é muito doido você entender isso. Eu já vou voltar para o Hip Hop Evolution para você entender por que eu vou falar essa primeira parte. Quando o Chris, as mulheres ficam surpresas, do Júlio em Bed-Stuy, você tem que lembrar que eles estão nos anos 80 ali, que o Júlio mora com o pessoal ali em Bed-Stuy, que eles têm o pai, que o pai tá lá, que o pai trabalha, que o pai é presente. É engraçado. Mas de onde vem essa piada? E as piadas no Todo Mundo Odeia o Chris, elas na verdade são extremamente ácidas. Elas querem colocar questões sobre a cultura negra que a gente às vezes não está preparado para lidar com elas. Black Lives Matter agora não é novidade. Não é uma questão nova. A lei dos direitos civis, que dá direitos iguais nos Estados Unidos inteiro, é do final dos anos 60. Então, assim, a gente está falando de coisas recentes. E a luta dos negros é muito forte. Qual é o problema? Bed-Stuy foi o lugar onde nasceu o crack. E teve um surto de crack naquele bairro do Chris, que a maioria dos homens ou morreram de overdose, ou foram presos, ou as mulheres tiveram filhos sem saber quem eram os pais, porque elas se prostituíam para poder comprar pedra. Então aquele bairro foi devastado pelo crack. Lá é o ground zero da epidemia do crack. Então quando ele fala que o pai dele tá lá, tal, não sei o que, ele tem uma crítica. O americano, ele vê aquilo ali de um jeito engraçado, não muito, porque ele entende, quem viveu ali na época, ou quem minimamente entende a história da cultura negra nos Estados Unidos, o horror que foi aquilo ali, a devastação que foi na comunidade negra, principalmente na comunidade masculina. Opa, temos um carro ligando agora. Hoje tá muito louco, tá agitado, altos efeitos especiais, aqui é a Street. E aí a gente tem o quê? Vai contar como era Bed-Stuy. Cara, as imagens do bairro, lá naquela região do Brooklyn, onde nasce, como nasce o hip hop, o primeiro MC, e o legal é que eles conseguiram entrevistar, dos que estão vivos, todos os proeminentes, da primeira até a última temporada. E aí ele vai mostrar, como diz o nome, Evolution, a evolução do rap e do hip hop. Então ele vai contar detalhadamente, vai explicar os diferentes estilos, como que começa, vai chegar na guerra do Tupac com o Notorious Big, por que tem a rivalidade entre a costa leste e a costa oeste.
o rap que surgiu no meio oeste americano, vai falar por que o MC Hammer se tornou, o MC Hammer foi o primeiro cara que explodiu o rap nacionalmente, e deu um caráter assim que todo jovem negro queria estourar, que nem o MC Hammer. Hoje a gente olha de um modo meio caricato, mas ele vai mostrar a importância disso, vai falar depois do Jay-Z, das produções, vai falar do NWA, né, do Ice-T com Gangsta Rap, e cada desdobramento disso, os desdobramentos positivos, negativos, né? E é detalhado, assim, ele pega o primeiro cara, entrevista o cara, mostra a história das fitas, como que isso era, você tinha as fitas, mostra, por exemplo, que o 50 Cent, como que ele conseguiu fazer sucesso e conseguir gravar o disco vendendo fita em Nova York, assim. Então é muito legal, eu recomendo, vale a pena todas as fases, assim. E aí ele tem uma coisa interessante. Quem produz, o produtor executivo, quem deu a ideia, e aí essa questão da gente ser preconceituoso e ter a mente fechada, é o Sandan. O Sandan é responsável pelo Heavy Metal's Journey, o Voo 666 do Iron Maiden e do Heavy Metal Evolution. Então ele é um headbanger, um cara que é fã de Sepultura, que ele criou uma série de documentários sobre heavy metal e aí ele não pegou para fazer isso, por isso que ele é o produtor executivo. Deu pireixa aqui na cabeça. E ele chamou uma galera que é especialista em hip hop para fazer esse documentário que, como o Heavy Metal Evolution, ele é magnífico. Ele vai entrevistar as pessoas. E é muito louco você ver como a história do hip hop é rica. Quem é fã de Todo Mundo Odeia o Chris, pelo menos a primeira temporada tem que assistir. Você vai ver que o bairro do Chris é 1000 vezes pior do que a gente imagina, né? Tudo destruído, queimado. Como que o hip hop vai ter, como aqui no Brasil, esse caráter social de dar um valor, uma voz para uma comunidade que não tem essa voz, e é muito legal. Então eu recomendo assistir Hip Hop Evolution. Espero que vocês vejam lá, curtam, ou se não curtir, coloca aí pra mim. Se vocês tiverem o vídeo que eu fiz do Cobra Kai, por exemplo, um monte de gente me deu, o amigo Fábio, que trabalhou comigo aí, né, torcendo por você aí, Fábio, deu uma série de dicas, né, as devolutivas que as pessoas dão. Então, falem aí. Eu vou falar hoje da memória, de como é importante a gente valorizar a memória no poema, que é como o que o Hip Hop Evolution fez. Muitas coisas que eu lembrei ali, tipo De La Soul, que eu via na MTV, não, deu a chovida, que eu via na MTV, várias coisas que eu acompanhei indiretamente. Na época eu não era muito ligado, eu gosto de Public Enemy, eu gosto de NWA, Ice-T, assim, e você relembrar nisso, né? Então valeu a pena, assim, foi bem interessante. Então o poema de hoje chama Gavetas. Nos compartimentos que trago em mim, separo em gavetas as lembranças e as suas respectivas emoções, algumas bem organizadas, outras com algo escondido bem lá no fundo, e outras bem bagunçadas que até evito mexer nelas e redescobrir algo debaixo daquele monte de coisas entulhadas, ficando até difícil abri-las. Porém, algumas precisam, sem qualquer hesitação, serem esvaziadas, sem querer olharmos o que ali havia, para a vida prosseguir sempre em frente. Ato muito corajoso, pois às vezes recordar também é morrer. Lá também tem as coisas não tão legais, pessoas que morreram, ao caso do Tupac e do Notorious B.I.G., né, o Notorious Big, como a gente fala aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam, entre aí, ativa o sininho, aquele blá 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 de sempre, compartilhe, deixa o like ou dislike, que a gente vai se vendo por aí. Tchau, tchau.